Olá, programa Saúde e Consciência dessa semana fala sobre o projeto institucional da Universidade Paranaense Unidos contra as DSTs. Para falar sobre esse projeto, um projeto de extensão, nosso convidado é o acadêmico Diego, do 5º ano de enfermagem, que participa desse projeto já há mais de um ano. Você veio para fazer enfermagem na Unipar, de que forma, né? O que te motivou a começar a fazer o curso de enfermagem? A enfermagem entrou na minha vida como uma história, né? Ela entrou eu queria realmente fazer algo que não fizeram para um parente meu, né? Meu pai, ele faleceu há exatos 7 anos e, assim, algumas coisas que aconteceram durante a internação me fizeram ir para a enfermagem, para tentar fazer pelos outros o que não fizeram para ele, vamos dizer assim. Então a enfermagem entrou para isso mesmo, para mim poder fazer algo para aquelas pessoas que naquele momento estão necessitando de uma atenção especial, estão necessitando de um cuidado a mais. Então a enfermagem veio para isso, para realmente fazer aquilo que eu não pude fazer por ele, para fazer pelos outros. Então a sua proposta de fazer a enfermagem era ser um diferencial, Com certeza, na profissão. E aí isso te embasou em algumas situações que você vivenciou, né? E que veio aí para fazer a diferença. 5 anos de enfermagem, você está aí no 5º ano, está fazendo diferença, Diego? Com certeza. Porque, antes de tudo, a gente tem que ir além de um pouquinho do que a gente tem na universidade, né? Então, graças a Deus, durante 5 anos eu consegui algumas coisas, eu fiz algumas coisas para estar me formando agora, nesse ano, se Deus quiser, para mim ter uma bagagem boa. Nesses 5 anos, você participou de projetos, de pesquisa, qual foi a tua trajetória acadêmica? Bom, no primeiro ano de enfermagem eu fiz o projeto a gente teve a instituição tem um projeto de palestras. Então eu comecei com palestras que a gente vai ter nas escolas, fiz o projeto de gestantes que a gente faz uma visita na maternidade, a gente fica um período ali trabalhando, fazendo estágio na maternidade. Fiz o projeto no lar dos idosos aqui de Umuarama também, né? Também estou nesse projeto de ST-AIDS e também fui monitor de semiologia e semiotécnica 1. O projeto pró-gestante e pró-idoso são projetos desenvolvidos na extensão do curso de enfermagem, né? Isso mesmo. Coordenados pela professora Nancy. E o projeto de palestras foi aquele projeto que o professor André coordena. Isso mesmo. Onde vocês vão às escolas, os acadêmicos de enfermagem vão às escolas levar informação ao ensino médio e ao ensino fundamental. Informações na área de saúde, no sentido de prevenir doenças. Isso mesmo. Hoje você está no 5º ano fazendo estágio já curricular, que é o estágio obrigatório. Então, esse estágio curricular é um estágio que o Ministério da Educação determina que o acadêmico faça 20% da carga horária total, né? E você já passou pelo hospital? Eu estou no hospital no momento, né? São durante 6 meses, né, de 4 horas por dia. Comecei em fevereiro e termino agora dia 8 de julho. O hospital que abriga o curso de enfermagem para o estágio curricular obrigatório é o Hospital CEMIL, né? Vocês ficam lá sob a supervisão de um enfermeiro responsável técnico da universidade contratado, que atualmente é a enfermeira Rosângela. Isso. E aí depois você vai para a saúde pública. Isso. Aí depois desse período a gente tem uma semana de férias e a gente já entra na saúde pública, né? No Centro de Saúde Escola, que é uma unidade de saúde da universidade, e depois a gente fica no pronto atendimento que fica dentro da universidade. E nessa tua proposta, estágio em hospital, estágio em saúde pública, você também já fez estágio remunerado ou não? Fiz em saúde pública. Você fez aonde o estágio remunerado? Eu fiz na cidade onde eu morava, São Jorge do Patrocínio. Eu fiquei durante 6 meses, né, como estagiário. Eu teve a oportunidade de fazer o concurso e depois eu fui efetivado como agente comunitário de saúde. Lá em São Jorge. Lá em São Jorge. Esse estágio remunerado, Diego, acrescentou para você conhecimento, vivência, realidade? Você conseguiu fazer um paralelo, uma comparação entre o que a gente tem dentro da universidade e o que o mundo espera um enfermeiro? Sim, porque dentro da universidade a gente aprende a parte teórica, né? Então, no estágio a gente tem a oportunidade de praticar aquilo que a gente vê em sala de aula. Então, com certeza, é muito gratificante essa questão de estágio. Por quê? Porque a gente pode colocar em prática aquilo que a gente vê em sala de aula, né? Então, assim, foi muito gratificante, eu aprendi muita coisa em relação à saúde pública, né? Que eu fiquei 6 meses. Então, assim, eu tive uma visão
bacana sobre a saúde pública, algumas ações, né? Então foi bem proveitoso. Você fez esse estágio remunerado e fez concurso lá, ainda trabalhou como agente comunitário um período e hoje você fez um outro concurso. Isso, fiz o concurso do SAMU para operador de rádio e também estou lá faz 6 meses. E você também tem um curso de aperfeiçoamento, não tem? Isso, sou formado como socorrista e resgatista por uma empresa de Curitiba. A tua perspectiva, as tuas metas, a gente observa assim que você foi crescendo, né? Você foi buscando e eu acho que isso é importante você passar para quem está aqui nos assistindo, que não basta apenas você, acadêmico, entrar na universidade e se acomodar, né? E ficar nessa intenção de que somente a sala de aula vai fazer o seu aperfeiçoamento, o seu aprimoramento em conhecimentos. Precisa buscar algo mais e ser dinâmico e ágil como você, né, Diego? Porque na verdade o mercado de trabalho exige, né? Estou me formando agora, então esse ir além é o que vai me fazer, vamos dizer assim, estar na frente de outras pessoas, né? Exato, e esse diferencial na área de enfermagem é importante. Né? E agora nós estávamos conversando agora há pouco, você também já está buscando fazer um estágio voluntário fora de Umuarama, em um hospital maior, né, para que possa aí ampliar ainda mais esse conhecimento que você vem adquirindo. Para onde você vai? Como que você chegou até esse hospital? Há 2 anos eu conheci a estrutura do hospital como paciente, né? Gostei. E esse ano eu tive a oportunidade de conhecer um enfermeiro egresso nosso, o enfermeiro Leandro, e ele me convidou a estar indo conhecer o estabelecimento, né? Ele trabalha na parte de pronto-socorro e ele me convidou a estar indo lá fazer uns estágios para mim ter essa visão de pronto-socorro, como que é essa questão de urgência e emergência intra-hospitalar. Só para a gente esclarecer um pouco para quem está nos assistindo, o Hospital Angelina Caron é um hospital já de mais de 10, 15 anos, implantado em Curitiba, inserido em Curitiba. É um hospital que atende alta complexidade, é um hospital grande, um hospital geral, e ele é referência para a cirurgia cardíaca, inclusive ele foi pioneiro no estado do Paraná nessa área de cirurgia cardíacas e unidades de terapia cardiológicas para pós-operatório nesse tipo de serviço. Né? Isso mesmo. Tem uma gama de enfermeiros contratados, então eles têm tanto a questão da enfermagem na área assistencial como gestora, né? E é referência também em serviços de enfermagem lá. Né? Então, a tua proposta, Diego, é ficar lá pelo menos uma semana? Pelo menos uma semana ali, fazer umas 60 horas, para mim ter uma visão de como é o hospital geral. Pelo que você conversa conosco, você tem se preparado sempre para trabalhar na área de urgência, né? Você fez aí um curso de socorrista, foi conhecer o lado da saúde pública, né? Uhum. E isso é importante, o acadêmico de qualquer área, não só do curso de enfermagem, que durante a sua graduação ele consiga conhecer todas as possibilidades de atuação da sua profissão, para que quando ele esteja já na reta da colação de grau, na reta final que a gente fala, né, que ele possa dizer assim, olha, não, a minha prioridade de trabalho, a minha meta de trabalho na área profissional, eu quero ir para tal área, né? E não sair por aí atirando, entre aspas, para todo lado, sem saber para que lado que vai. Né? Então, isso é importante. Então, você fez aí o curso de socorrista, conheceu a área de saúde pública, agora está indo fazer um estágio voluntário na área de urgência, né? No hospital, na área de referência, e fez o concurso aí também do SAMU, que é um atendimento de urgência, né? Você pretende, com a graduação, investir nessa área, trabalhar em hospital na área de urgência, ou você pretende fazer um novo concurso e ficar nessa área de atendimento pré-hospitalar? Eu gosto da parte de urgência e emergência, no pré-hospitalar, né? Mas assim, o meu grande sonho, meu objetivo mesmo é a docência. Eu me vejo dando aula. Então, assim, agora no começo eu vou procurar alguma coisa no pré-hospitalar ou na saúde pública, né? Mas assim, vou me profissionalizar, vou correr atrás, eu quero docência, eu quero dar aula. Então, quem sabe aí você vai ser um professor de socorros de urgência, de semiologia, né? Na área de intercorrência clínicas, cirúrgicas, né? Uhum. Já que você está se preparando, então, com uma experiência para passar na sala de aula, e isso é importante, o professor que vai para a sala de aula ter essa experiência para contar para o seu aluno, para ter esse poder de convencimento na área do conhecimento, não é verdade? Com certeza. Bom, além disso, Diego, você agora faz parte, ou já fazia parte, de um projeto que é institucional da universidade, que é o projeto Unidos contra as DSTs.
Isso mesmo. O projeto, ele teve início, esse é o terceiro ano que o projeto vai estar instalado, né? Ele começou com uma proposta, né, que era da enfermagem, com palestras nas escolas, e hoje ele tomou um rumo diferente e a gente chama ele de Unidos contra a DST. Quando você começou, como era o projeto? Assim, quantos vocês estavam? Eram poucos alunos? A gente começou mais ou menos em uns 10, 15 alunos. Mas assim, foi passando o tempo, a gente foi fazendo palestras em escolas, a gente fez muita palestra fora daqui de Umuarama, né? E depois acabou assim uns 5, 6. Até assim, pela questão de, às vezes, dificuldade de horário, alguma coisa assim. Mas assim, foi bem tranquilo, é uma coisa assim que a gente vai treinando durante a graduação, essa questão da fala, essa questão da oratória, né? E além de reforçar aquele conhecimento que a gente tem em sala de aula. E qual era a recepção? Você falou que começou há 3 anos atrás, né? Isso. Qual era a recepção dos alunos do ensino médio, do ensino fundamental? Vocês iam mais para o ensino médio ou para o ensino fundamental? Mais para o ensino médio. Assim, no começo foi um pouco receoso, porque assim, falar sobre DST, gravidez na adolescência, é um tema assim um pouco que ainda tem um pouco de resistência pelos alunos. Então, assim, no começo foi bem difícil, mas, assim, a gente sempre deixava aberto para depois da nossa palestra, né? Porque, assim, muitos tinham dúvidas e não tinham coragem de perguntar na frente dos amigos. Então, a gente fazia o quê? A gente deixava um espaço aberto após a palestra para discussão, para conversa. E era neste momento que a gente realmente via quais eram as dúvidas e tinha uma maior interação. Porque eles ficavam com um pouco de receio de ser uma pergunta, às vezes, vamos dizer assim, boba para ele, que às vezes é uma coisa simples, né? Então ele ficava com um pouco de receio. Então a conversa mesmo acontecia após a nossa palestra. Então, esse receio de conversar sobre doenças sexualmente transmissíveis ou mesmo sobre atividade sexual, ele não é um receio direcionado somente à família, aos pais, né? O jovem, o adolescente, ele tem ainda esse preconceito, esse medo de falar sobre o assunto não só com a família, mas também com um profissional. Porque, na verdade, o jovem ele acredita que não vai acontecer com ele. E ele não vê uma forma, não tem alguém que procure para que fale isso. Porque muitas vezes você vai falar com um pai, dependendo do pai que você tem ou a mãe que você tem, não tem essa abertura de conversa, né? Porque falar sobre doença sexualmente transmissível, sobre sexualidade, alguma coisa do tipo, não quer dizer que o seu filho, né, vai fazer sexo, alguma coisa assim, mas instruir ele para que quando chegar esse momento ele esteja preparado, ele vai saber como agir, o que fazer. Então por isso que é importante o antes, não é que o seu filho vai conversar com você sobre este assunto que ele quer iniciar ou iniciou sua vida sexual. Mas às vezes ele tem medo para que quando ele chega nesse momento ele esteja preparado. Por isso que é muito importante a conversa do pai também com o seu filho em relação a isso. Não existe muitos trabalhos com as famílias, né? Então, às vezes a gente fica trabalhando só na questão do jovem, do adolescente, isso é uma coisa que eu percebo, mas a família também não consegue dar esse espaço para o jovem para conversar. A família muitas vezes não dá abertura para ele conversar, né? Que nem eu expliquei, muitas pessoas acham que como ele vai perguntar sobre isso, que ele quer praticar o ato sexual ou quer iniciar sua vida sexual ativa. E na verdade não, às vezes ele tem medo, receio de fazer alguma coisa, quando ele iniciar alguma coisa de errado. Então, por isso que é importante a família também estar conversando com esse jovem. Então a proposta agora é, primeiro, fazer uma palestra e logo a seguir fazer uma roda de conversa. E essa roda de conversa nas escolas, que o Diego vai falar para nós agora. Como vai acontecer essa roda de conversa, Diego? Então, como eu disse, geralmente as conversas elas fluem após essa palestra, né? Então, o projeto agora entra da seguinte forma. A gente faz a palestra dentro de sala de aula e durante o intervalo, logo após a palestra, a gente vai disponibilizar um espaço com puffs, né, para esses estudantes e ali a gente vai fazer discussões, debates, né, sobre assuntos que eles tenham dificuldade ou que tenham alguma dúvida. Então, assim, a gente às vezes pode fazer uma conversa particular, como eu disse, né, porque muitos deles têm receio às vezes de contar alguma coisa, né, e dentro dessa palestra a gente tem contato com os estudantes e eles acabam confidencializando algumas coisas, né, que acontecem, algumas dúvidas, então vai se estender para fora depois da palestra. Então, com uma roda de conversa, onde eles vão expor aquilo que eles tiveram de dúvida durante que a gente mostrou, ou alguma coisa que eles estejam vivencializando daí. E após essa conversa, então, eles recebem uma cartilha, né, informativa. Essa cartilha é uma cartilha que foi elaborada por professores aqui da universidade, supervisionado pela Diretoria de Cultura e editada por essa diretoria
diretoria para que seja fornecido, então, num vocabulário bastante acessível, principalmente para os jovens, né? Isso mesmo. Quando eu estava falando agora há pouco, nós estávamos conversando, Diego, que agora a gente tem um direcionamento tanto para o ensino médio, fundamental, familiares, né? E ainda existem mais 2 direcionamentos. Para as empresas, então, vocês que estão organizando semanas de trabalho, chama-se CIPAT, né? Também tem aí uma fala direcionada para o seu funcionário, para o seu colaborador, e também existe uma fala para professores. Então, as escolas que queiram cursos ou rodas de conversa sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre prevenção dessas doenças, quais são as doenças que mais acometem hoje os jovens. A gente sabe que hoje o HIV é uma patologia, a DST, a AIDS é uma patologia que acomete mais casais e a fase da melhoridade, né? Ela é ainda uma doença que acomete o jovem, mas hoje ela deixa de acometer tanto o jovem e se instala mais na melhoridade e nos casais, porque são as 2 populações que ainda não conseguiram ser sensibilizadas, né, por N situações e ainda acham que o sexo seguro basta ser casado, não é? E a gente percebe isso por estatísticas mesmo, que dentro, principalmente da população idosa e a população casada, está crescendo bastante o número de infectados com HIV. É por essa questão assim, vem de uma cultura, né, muito antiga, nessa questão, assim, às vezes de fidelidade, então, assim, se entrega o parceiro, não, isso não acontece, é sempre assim, nessa questão, nunca acontece comigo, e a pessoa acaba não se prevenindo na questão de doenças sexualmente transmissíveis, o HIV que entra junto aí, né? E uma coisa importante, Diego, da gente falar é que essa sensibilização, ela é uma sensibilização relativamente jovem, né? Então, assim, nós estamos aí há 20 anos ou um pouco mais com a descoberta da AIDS, né? E aí começaram as campanhas educativas e por isso é importante essa prática, essa informação. E a população que foi mais sensibilizada é essa população que vem aí de 20 anos para cá. Então, a população de 50, 60 anos, ela ainda não acredita nessa questão, né? Apesar de, infelizmente, nós termos jovens ainda sendo acometidos não só por doenças sexualmente transmissíveis, mas você falou um pouco sobre sexualidade e gravidez na adolescência, que não é o foco do Unidos contra as DSTs, mas a gente acaba sempre abordando um pouquinho. Nós ainda temos adolescentes que não se preservam e que não têm informação e talvez por N razões, acesso à família, falta de informação, não acreditar e acaba tendo a gravidez indesejável. Por isso que essa questão de conscientização desde o familiar, desde o professor, por isso que esse projeto ele veio para isso, para que onde o aluno ou o jovem inserido na sociedade venha procurar um serviço, esse serviço esteja preparado, seja ele na escola, seja ele dentro de casa, ou seja ele na sociedade. Então, por isso que a gente está estendendo para todos os outros grupos. A gente sabe que existe, a nível de gestor, né, a nível de política pública, um programa de DST-AIDS em todo o Brasil e com uma série de ferramentas e de projetos de intervenção na comunidade, né? Tanto na intervenção na área da adolescência, como no adulto jovem e também na melhor idade, né? E aí, inclusive, com distribuição gratuita aí de preservativos, a gente vê hoje em vários locais os dispensadores, né, de preservativos para que faça uso. Mas ainda precisa muito mais do que isso, precisa que a família tenha uma abertura de conversa, que o jovem tenha essa espontaneidade e a proposta dessas rodas de conversa é isso, né? Ter um momento pequeno, um momento com poucas pessoas para que possa ter uma abertura em relação a esse assunto. Ser bem aproveitado. Quando a gente fala em doenças sexualmente transmissíveis, vale lembrar que a doença do jovem que tem um maior acometimento ainda é a clamídia, por ser uma doença assintomática, ou seja, uma doença que o adolescente não percebe, uma doença que ela praticamente é indolor, mas se não tratada a longo prazo, ela vem a ser uma doença crônica, né? Inclusive evoluindo até para a infertilidade. Então, é importante, uma outra questão que é abordada também nesse projeto de Unidos contra as DSTs, não é apenas o uso do preservativo, não é apenas a informação, mas uma das situações que é orientada, jovem, você começou uma atividade sexual, você começou uma vida ativa, né, sexualmente, primeiro passo,
procure um médico, né? Procure um ginecologista, seja orientado, procure um profissional da área de saúde para que você seja orientado em exames, em avaliações, em medidas de prevenção. E é importante também o jovem, o adulto, qualquer pessoa, conhecer o seu corpo. Porque algumas DSTs, elas apresentam alguns sinais e sintomas que a pessoa que realmente conhece o seu corpo, ela vai perceber. Porque algumas manifestações podem vir com feridas, né, no pênis, que logo após somem, aí depois ela vem com outras formas de manifestações. Então, por isso que é importante conhecer o seu corpo, né, que qualquer eventualidade, alguma coisa que não esteja dentro da normalidade, procurar o serviço de saúde. Então, por isso, o autoconhecimento é o mais importante, além de tudo. Você estava conversando, Diego, sobre essa questão de manifestações clínicas, né? Então, alguns sinais são importantes. Quando você conhece o seu corpo, se você percebe uma secreção vaginal, uma secreção peniana, de uma coloração diferente, de um cheiro diferente, procure um profissional da área médica, porque você está realmente com alguma alteração. É preciso, é importante que você faça esse tratamento já desde o início, para que ele não evolua para uma doença maior, mais grave, né? Como, por exemplo, o HPV, né? A gente já está vendo aí algumas questões de vacinação de HPV, contra o HPV. Sabe-se que o HPV também é uma das doenças sexualmente transmissíveis que podem evoluir para o câncer quando não tratadas. E muitas pessoas têm receio de alguma manifestação que é presente, de procurar o serviço de saúde. O mais importante é não ter vergonha, né? Porque assim, a DST, se ela for diagnosticada precocemente, ela tem cura, tá? Quase todas elas, as DSTs, na verdade, elas têm cura, né? E se só não tem a caso do HIV ou da AIDS. Mas todas elas, se tratadas no começo, têm cura. O mais importante é o quê? É tratar no começo, porque algumas evoluem e algumas podem levar até óbito. Né, que no caso da sífilis, ela apresenta no primeiro estágio uma feridinha, né, no local do pênis ou da vagina, depois ela some, a pessoa acha que era apenas uma questão de imunidade, ela volta numa segunda fase, né, com manchas geralmente na planta dos pés, na palma da mão, e depois ela some, a pessoa acha também que é alguma outra manifestação por questão de imunidade, e ela volta numa terceira fase, atingindo os órgãos, que daí já é irreversível. Então, por isso, tratar desde o começo, desde alguma normalidade que você perceba que tem no seu corpo, é importante. Né? Nada é insignificativo, nada é para ficar despreocupado. Qualquer coisa que aconteceu de errado, procura um serviço de saúde e vai atrás. Exato. E vale lembrar que os serviços de saúde, as unidades básicas de saúde, elas são a primeira porta, né, de tratamento, de intervenção, não só para doenças sexualmente transmissíveis, para outros sintomas, outros sinais que você venha perceber no seu corpo. Mas como nós estamos falando aí do projeto institucional Unidos contra as DSTs, vale lembrar, né? Então, o projeto ele está indo nas escolas para conversar com você jovem, mas ele pode conversar com você pai, pode conversar com você professor, pode fazer rodas de conversa com vocês na empresa, levando esse tipo de informação. E só para a gente organizar um pouco essas questões que a gente conversou aqui, né? Então, você que conhece o seu corpo, percebeu uma secreção vaginal, né, ou peniana, de coloração diferente, de aspecto diferente, de cheiro diferente, sentiu dor na relação sexual, sentiu coceira, prurido na genitália, procure um profissional da área de saúde, vai ver o que está acontecendo. Às vezes pode ser o uso indevido de uma roupa, mas também pode ser uma doença sexualmente transmissível, né? E se você está aí interessado em ouvir mais sobre isso, procure aqui a universidade para contratar, para solicitar o serviço da Unidos contra as DSTs, um projeto institucional da Diretoria de Extensão, da Diretoria de Cultura, onde o curso de enfermagem está trabalhando. Diego, obrigada pela sua presença, sucesso aí na sua empreitada, faltam poucos meses para a colação de grau, né? A gente agora já está em contagem regressiva com vocês, na verdade, vocês já estão aí se preparando para o 2015, algumas pessoas estão ainda começando 2014, mas quem está no 5º ano já está se preparando pensando em 2015. Em 2015. Aí, boa viagem, né? Que você tenha sucesso no Hospital Angelina Caron. Obrigado. Agradecer a esse hospital por estar aí acolhendo mais um aluno do curso de enfermagem da Unipar de Umuarama. Quem sabe você não acaba indo trabalhar lá no ano que vem. Vamos ver o que Deus nos reserva, né? Exato. Obrigada pela sua presença. Nós ficamos por aqui. Até a próxima semana.